E aí, galera, bora agora para a próxima questão, a questão 29 de Química da UESB de 2020. E essa aqui é uma das questões mais interessantes que caiu nessa prova, porque ela fala sobre um assunto muito recente que aconteceu dia 15 de janeiro de 2020, sendo que a prova foi feita o quê? Menos de 20 dias depois, que é o assunto daquelas cervejas que estavam contaminadas com dietileno glicol, que matou algumas pessoas. E ela mostra uma característica muito presente na prova de pegar assuntos bem atuais mesmo. Bom, aqui começa com um texto falando sobre esse contexto, né? Que houve intoxicação de 17 pessoas e 3 falecimentos. E fala sobre os sintomas que as pessoas sentiam náuseas, vômitos, dor abdominal, insuficiência renal, paralisia facial também podia ter, borramento visual, perda de visão, etc. Várias coisas. Daí ela fala o nome dos compostos, que é o dietilenoglicol e o monoetilenoglicol. Que na IUPAC o nome muda, né? Que fica 2-hidroxietoxi-etan-2-ol e etano 1,2-diol. E na verdade a função desse composto era para ser usado como anticongelante mesmo. Claro, não dentro da bebida, né? Mas quando misturada com água, ela conseguia evitar o congelamento da água e diminuir a uma temperatura menor. Aí aqui vem para a alternativa 1, que ela diz o seguinte: o dietilenoglicol tem duas funções presentes na sua estrutura, o éster e o álcool. Bom, se você já tivesse a fórmula do dietilenglicol em mente, já ficaria bem mais fácil de resolver essa questão. Mas ela não é extremamente necessária, porque ela dá o nome da IUPAC, a questão, e você vê que aqui 2-hidroxietoxi-etan-2-ol. Ou seja, ela fala aqui que tem um grupo ol, que é referente a álcools, e aqui ela fala também etoxi. Esse etoxi, etoxi-etan-2-ol, é um nome muito presente em aldeídos. Se você vê a nomenclatura de aldeídos, você vê metoxipropano, etoxietano, etc. Mas aqui você não acha nenhuma indicação de que tem um grupo éster. E quando você olha a fórmula, fica bem mais claro de que esse grupamento não está aí. Aí vem para a alternativa 2. Ela fala que a presença dessas substâncias na água não influencia na pressão de vapor do líquido. Mais uma vez, isso aqui está errado. Quem já estudou propriedades coligativas sabe que quando você coloca um soluto na água, você altera vários parâmetros. Por exemplo, a pressão de vapor ela vai diminuir, a pressão osmótica vai aumentar, a temperatura de congelamento vai diminuir, como ela fala na questão que ela é um anticongelante, então ela vai se congelar a uma temperatura menor e a temperatura de ebulição vai aumentar. Se você não entender ainda o que eu falei, é bom dar uma procurada nos vídeos de propriedades coligativas que vai ficar tudo mais claro na sua cabeça. A alternativa 3 fala o seguinte: a oxidação do monoetilenoglicol na presença de KMnO4, o chamado também permanganato de potássio, em meio ácido, pode formar o ácido etanodioico. Esse KMnO4, permanganato de potássio, também chamado de composto de Bayer, ele é bem famoso por participar de oxidações, principalmente oxidações ácidas, que envolve o ácido sulfúrico, chamado reações sulfomangânicas. E é bem comum ele participar de reações de oxidação. Outra, se você for revisar os assuntos de oxidação de compostos orgânicos, de álcools especificamente, vai perceber que existe uma tabela que mostra que quando você oxida álcools, ele vai tender a se transformar em um aldeído e se você oxidar esse aldeído novamente, ele vai se converter em um ácido carboxílico. Essa regra vale para álcools primários, no qual o grupo H está ligado a um carbono primário. Se você estiver falando de um álcool secundário, essa oxidação vai tender a ir para uma cetona. Mas se você tentar oxidar um álcool terciário, essa reação não vai acontecer. E a gente pode notar aqui que o monoetilenoglicol, pela fórmula dele, na IUPAC, o etano 1,2-diol, ele é um álcool primário que apresenta dois grupos OH. E esses dois grupos vão sofrer a oxidação, que vão virar um aldeído e depois, por último, vão virar um ácido carboxílico. Então agora, ao invés de deixar um grupo OH na ponta dos dois carbonos, você coloca um grupo C-OH e vai obter o composto ácido etanodioico, também chamado de ácido oxálico. Então essa questão está certa. Essa alternativa está certa. E esse ácido oxálico, uma curiosidade é que ele é o responsável pela insuficiência renal, que é um dos efeitos do monoetilenoglicol e do dietilenoglicol.
porque ele vai reagir com o cálcio do corpo e vai formar pequenos cristais que podem causar problemas renais, como pedras e outras coisas. Agora bora para a alternativa 4. Ela fala o seguinte: a produção da cerveja passa por diversos processos, dentre eles a fermentação, processo essencialmente aeróbico. Bom, isso aqui já está errado porque a fermentação é um processo anaeróbico. Bom, a alternativa 5 fala o seguinte: o pH na região bucal, após o vômito, aumenta e pode corroer o esmalte dos dentes, deixando-os amarelados. Esse fenômeno é semelhante ao que acontece com pessoas que consomem alimentos ácidos. Isso aqui tá errado porque... Vamos lá, vamos raciocinar aqui. Quando a pessoa vomita, ela tá, além de outras coisas, botando suco gástrico pra dentro da boca. Então, como o suco gástrico é formado em grande parte por ácido clorídrico, um ácido deve ter o pH mais baixo. Então não tem sentido o pH da boca, que geralmente é neutro, aumentar, porque vai chegar um ácido lá. Isso aqui não faz o menor sentido, então essa questão tá errada. Então é isso. Alternativa 03 é a correta. Se você gostou do vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, dá like, se inscreve no canal. E é isso, até o próximo vídeo.